Sai que esquece. Eu achei que tinha. Cadê?
Oi, boa noite, pessoal. Primeiro eu quero falar da satisfação de estar aqui nesse momento, né? Eu sou a Jane, presidente do Pessoal Chapecó. Estou um pouco aqui atrapalhada com as tecnologias, mas funcionou, deu certo. Então, falar para vocês da satisfação, da alegria de estar aqui nesse momento, né? Quero cumprimentar cada companheiro que está aqui nos acompanhando e assistindo, né? Quero cumprimentar em especial o companheiro Elson, que se colocou à disposição para contribuir com esse momento tão importante, né? A companheira Patrícia e o companheiro Vicente, que vão estar falando aí na sequência. Dizer para vocês que esse é um momento de grande dureza para o país, né? Mas que, ao mesmo tempo que nós temos um momento de dureza, isso nos instiga, nos leva a nos colocar no processo de luta, a nos colocar no processo de construção. E é por isso que nós, o pessoal Chapecó, né, estamos entusiasmados para discutir o programa para a cidade de Chapecó. E hoje iniciamos um ciclo, né, que é um ciclo de debate sobre o que queremos para Chapecó. É preciso que a gente pense um novo modelo de cidade, é preciso que se discuta os processos de urbanização, né, e que a gente construa um modelo que seja diferente, um modelo que não seja essa agressão ambiental, que não seja essa sucessão, né, de aumento de desigualdades. Então, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, dizer que o pessoal Chapecó, né, convida filiados, simpatizantes, né, as pessoas que estão dispostas a construir, pensar uma outra alternativa para Chapecó, que se junte a nós, né? Vão ser uma série de debates e toda contribuição ela é muito bem-vinda, tá? Estamos aqui e com muito entusiasmo para construir junto com vocês. Olá, boa noite, Jane. Obrigada pela sua fala de abertura. Então, meu nome é Patrícia, sou professor da rede estadual e também faço parte do Partido Pessoal no Chapecó, pelo Setorial das Mulheres. Vou estar passando então um pouquinho para vocês aqui o cronograma desse debate. Esse ciclo de debates que nós construímos no PSOL está aberto para filiados, não filiados. Esse ciclo de debates Viva a Cidade, com o propósito de construção do programa do PSOL para Chapecó, ele traz na abertura, então, o professor Elson, que vai estar falando um pouquinho para nós dessa construção do PSOL, trazendo suas contribuições, seus apontamentos, que com certeza vão ser muito úteis para nós estar pensando essa proposta de programa. Na sequência, então, o professor Elson Pereira vai estar fazendo uma fala de 25 a 30 minutos. O professor Elson, que ele é professor da UFSC, faz parte do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, também é pós-doutorado em Planejamento Urbano e Geografia. E antes de eu passar a palavra para o professor Elson, dizer também que é uma satisfação o professor estar aqui, contribuindo com nós. Nós vamos deixar aberto o chat após a sequência da fala do professor Elson, onde nós também estaremos recebendo as perguntas de quem quiser fazer alguma pergunta direcionada à fala do professor Elson. Na sequência, então, o professor Vicente vai estar apresentando as perguntas e direcionando elas ao professor para que responda, então, as perguntas. Então, tranquilo, era isso. Já passo a palavra ao professor, sem mais delongas. Professor Elson, é contigo, então. Obrigada. Uma boa noite, os companheiros e companheiras de Chapecó. Uma saudação especial para a Jane, presidente municipal, também para a Patrícia, né, que nos apresentou. Até quero dizer que, hoje em dia, apresentar alguém com pós-doutorado é meio perigoso, né, Patrícia? Também agradecer ao Vicente, né, que é secretário-geral do pessoal de Chapecó, que fez a intermediação para esse convite, e também a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando esse início, né, da construção programática, pensando já nas eleições desse ano, que me parece serão em novembro e não mais em outubro, né? Já parece que hoje os deputados votaram em primeiro turno
a transferência da data. Bom, a Patrícia já me apresentou, eu sou professor da Universidade Federal, já há 27 anos, e filiado ao PSOL há 10 anos. Né? Nesses 10 anos de PSOL, a gente trabalhou na construção partidária em Florianópolis, uma construção que todos nós que estamos no PSOL sabemos o quanto é difícil, no sentido de que as condições não são dadas, nós precisamos construir, né, todo elemento partidário, e as eleições municipais acabam se constituindo num momento importante, tanto de visibilidade partidária, quanto também de momento de diálogo com aquelas pessoas que querem se aproximar do partido. Para falar diretamente sobre essa questão das eleições de 2020, eu acredito que essas eleições elas possuem um duplo desafio, né? E isso tanto vale para Chapecó, como vale aqui para Florianópolis, como vale para outras cidades do Brasil. O primeiro desafio, um grande desafio, diz respeito à conjuntura nacional, né, que nós estamos inseridos, e que essas eleições têm um papel, sem dúvida, central. Vou desenvolver um pouco mais isso, mas antes eu quero falar do segundo desafio, que também desenvolverei adiante, que é o desafio de, no município, nos lugares, fazer a mediação do conjunto de dos princípios partidários com as necessidades do dia a dia da população local. Então, conciliar a conjuntura nacional com a necessidade de trazer respostas objetivas para aquelas pessoas que vivem nos municípios. Então, evidentemente, o primeiro desafio que diz respeito à conjuntura nacional, ela precisa ser colocada porque nós não estamos numa eleição normal, vamos dizer assim, nós estamos numa eleição em que apenas o debate local é importante. Nós estamos vivendo uma crise que podemos chamar de uma tripla crise, né? Uma crise que foi inicialmente apresentada por um problema sanitário, quer dizer, uma pandemia mundial, com uma repercussão enorme sobre a economia, né? Mas no Brasil essa crise pandêmica e econômica ela é agravada por uma crise política, por um presidente da República que se recusa a minimamente conduzir ações para o combate dessas duas primeiras crises elencadas. Então, o bolsonarismo, que se mostra ao país como um grande desafio a ser ultrapassado, ele não pode, através das eleições municipais, permear cada Câmara, permear cada prefeitura, porque se nós permitirmos isso enquanto pessoas que acreditam na democracia e no mínimo grau civilizatório, nós deixaremos o bolsonarismo fortalecer-se e as eleições de 2022 serão um desafio muito maior. Portanto, a conjuntura nacional ligada às eleições municipais, elas colocam uma grande responsabilidade para os democratas e principalmente para nós de esquerda, né? Então, esse olhar nacional fez com que, desde 2018, logo após as eleições para presidente, as forças democráticas aqui de Florianópolis se unissem, primeiramente para o segundo turno das eleições, mas depois, num debate franco, se colocando como uma resposta à necessidade local de apresentar uma candidatura única para servir como possibilidade
nas eleições de Florianópolis, né? Nas últimas eleições, Florianópolis, que tem opção em 2 turnos, eleição em 2 turnos, a direita se apresentou nas 2 últimas eleições com 2 frações diferentes da direita, e nós não fomos, como esquerda, em nenhuma das eleições para o 2º turno, em função de apresentarmos candidaturas separadas. Então, a sociedade de Florianópolis, ela exige, né, que a esquerda ou aqueles partidos populares democráticos se apresentem de forma única para as eleições, na medida em que, tradicionalmente, Florianópolis apresenta de 30% a 35% de voto na esquerda. Então, essa conjuntura nacional e essa demanda local faz com que a gente esteja construindo aqui uma frente de esquerda há pelo menos 18 meses, né? Do ponto de vista nacional, o próprio partido, né, tem apresentado um apoio muito forte. Aqui em Florianópolis, o meu nome foi apresentado como pré-candidato do PSOL de maneira unânime, né? E nacionalmente, tanto a direção do partido como outras lideranças nacionais têm continuamente, semanalmente pelo menos, nos contactado e apresentando o seu apoio para a nossa candidatura. Inclusive hoje, na revista Época, do Grupo Globo, apresenta uma grande reportagem sobre a frente de esquerda de Florianópolis como quase que um laboratório para as eleições de 2022. Então, essa conjuntura nacional e essa exigência de permanecermos um conjunto de pessoas que acreditam na democracia, acreditam na justiça social, acreditam que o bolsonarismo não pode continuar, é um primeiro desafio a ser encarado pelas eleições municipais. E esse desafio apresenta ao pessoal também um outro elemento importante, que é como se apresentar frente a outros partidos que compõem uma frente, né, e que não necessariamente têm a mesma visão, porque se tivesse, não seríamos partidos diferentes. Nós temos hoje, aqui em Florianópolis, pelo menos 8 partidos se apresentando como uma frente, que vão do PSOL, passando pelo PT, PCdoB, PCB, a UP, o PDT, o PV, a Rede e o PSB. Portanto, um leque bastante grande de partidos, e isso nos coloca o desafio de quais são os princípios, né, quais são os princípios inalienáveis que o pessoal precisa colocar na mesa e dizer: nós estamos na frente, mas disso nós não abrimos mão de jeito nenhum, inclusive pensando na construção programática. Eu elenquei 4 princípios que eu acredito sejam basilares. O primeiro, o compromisso com a democracia, e esse compromisso com a democracia tem uma repercussão muito direta com a questão programática, porque um governo do PSOL precisa ter esse compromisso de escutar a população, e acreditando que na fala, né, de cada um e cada uma que ocupam o território da cidade, que nós vamos ter as respostas para os problemas da cidade. O segundo compromisso, um compromisso com a justiça social, né, é evidente. O terceiro compromisso, um compromisso com a questão ambiental. E um quarto compromisso, um compromisso com a ética. Então, esses 4 compromissos, democracia, justiça social, questão ambiental e ética, precisam ser basilares na discussão de uma formação de frente. Bom, dito o primeiro desafio, o segundo desafio seria o de fazer a mediação entre os princípios partidários e as necessidades da população, ou seja, como responder àquilo que a população precisa no dia a dia. Nesse desafio tem vários aspectos. O primeiro aspecto é a gente reconhecer a dificuldade de ser prefeito ou vereador
socialista numa cidade no modo de produção capitalista. Então, nós precisamos compreender as determinações que estão fora do contexto municipal e ver os limites, né, de um governo socialista nesse contexto capitalista. Ainda dentro desse desafio, compreender que assumir uma prefeitura ela significa assumir parte de um poder. O prefeito, ou a Câmara de Vereadores, ela divide com outros setores da sociedade, né, o poder na cidade. E acreditar e perceber que a cidade é um território em disputa. E por ser um território em disputa, vários atores disputam esse território, é preciso compreender quem disputa esse território conosco e aí fazer o embate. Então, a primeira questão desse desafio de fazer mediação é compreender, né, os desafios de um prefeito, de um vereador socialista. O desafio dentro desse desafio maior é trabalhar coletivamente, né? Eu sou professor de planejamento urbano e eu repito várias vezes no meu curso que o melhor projeto para uma cidade não é o tecnicamente perfeito, mas é aquele que, sendo tecnicamente viável, é socialmente compartilhado. Então, essa frase, ela é acompanhada, ela precisa ser acompanhada de uma série de práticas, né, no sentido de socializar não apenas as informações, mas socializar a tomada de decisão, de socializar recursos, né, de socializar principalmente saberes, né. Eu digo que nas minhas aulas que o planejamento urbano ele é um campo de conhecimento que envolve o saber técnico daquele que tem o campo de conhecimento do planejamento urbano como formação e dividir esse conhecimento com o que eu chamo de especialista do espaço vivido, que é aquela pessoa que vive nos lugares da cidade, né? Nesse sentido, nós já tivemos, ao longo desse período, de março para cá, durante a pandemia, como a gente está impedido de fazer essas reuniões em formas presenciais, a gente fez uma série de reuniões temáticas de maneira remota, né, que eram reuniões fechadas, no sentido que não eram lives, mas eram reuniões de debate, que nós reunimos aquelas pessoas que, identificadas com a nossa visão de mundo, quando eu falo nossa, do partido, evidentemente, trabalham, são agentes setoriais. Então, nós fizemos uma reunião só com o pessoal ligado à educação, e aí nós ampliamos, né, não só aqueles professores ligados à rede municipal de Florianópolis, que tem uma ligação ideológica com a gente, mas também de escolas privadas, porque entendemos que um projeto educacional para a cidade precisa ser único, né, no sentido de criação de cidadania, e precisa também envolver as escolas privadas. Reunimos o pessoal da saúde, um outro grupo que nós reunimos sob o nome de planejamento, mobilidade e meio ambiente, entendendo que a mobilidade urbana aqui em Florianópolis é um elemento central para a discussão. Um outro grupo que reuniu gestão democrática e economia, né? Um outro grupo que reuniu juventude, aí a juventude ligada ao PSOL em Florianópolis tem muita inserção, tanto nas universidades como nas escolas de ensino médio, né? E tem muito a dizer num programa democrático popular. Tivemos outro encontro só com as mulheres, um encontro com o grupo LGBT, com a cultura, um grupo que a gente chamou de segurança alimentar, e um grupo que se reuniu junto com o pessoal do esporte. Nós vai ter uma outra reunião agora específica que discutiu sobre o esporte e lazer na cidade, né? Então, ter
um pensamento democrático na elaboração do programa significa, primeiramente, reunir esses especialistas do dia a dia, né, para construir um programa identificado com os atores e atrizes de cada espaço de atuação. Especificamente no PSOL, consideramos muito importante na construção programática em Florianópolis valorizar os setoriais, né? Então, aqui nós temos pelo menos alguns setoriais muito fortes, né, como o LGBT, o das mulheres, o da educação, e aí ouvir esses setoriais também é central na construção de um conjunto de ideias para formar o programa. E o terceiro aspecto dessa questão da democracia é uma construção programática em conjunto com os candidatos a vereadores da chapa proporcional. Hoje o PSOL tem entre 25 e 30 pré-candidatos a vereador aqui em Florianópolis, né, de diversas de representação real, de representação como podemos dizer, territorialmente espalhada, né? E que dialoga desde vereadores que estão com mandato, né, como candidatos a vereadores que se apresentam pela primeira vez. Então, a gente já fez várias reuniões da candidatura à majoritária com as pré-candidaturas a vereador. Então, esse segundo elemento é super importante na construção da democracia, né, na mediação entre as necessidades da população e o mandato do PSOL. Terceiro aspecto desse segundo desafio é que um candidato, né, a prefeito e um candidato a vereador, ele precisa estar em sintonia com a cidade, né? Ele precisa compreender quais são as reais necessidades que emanam do território. A gente poderia dividir essas necessidades em dois tipos. Aqueles que são problemas latentes. Chapecó, certamente, a comunidade de Chapecó deve reivindicar cotidianamente alguns elementos. Aqui em Florianópolis, toda a população fala em mobilidade urbana, fala em despoluição de praias. Então, são problemas que estão na mídia, estão no debate público. Mas há um grupo de problemas que eu chamo de problemas que precisam de uma ajuda para verem a luz do dia, né? São normalmente problemas ligados à parcela da população que não alcançam na mídia e no debate público um alcance que precisariam ter. Por exemplo, em Florianópolis, a questão habitacional para a população de baixa renda, né? Mas também a questão de valorização de espaços ligados à população negra, que é muito grande. Por exemplo, Florianópolis tem mais espaços, terreiros de umbanda que igrejas, mas isso não é o que aparece, né? É preciso dar visibilidade a uma série de elementos da cidade que, se nós deixarmos apenas pela mídia tradicional e pelo debate público tradicional, não vem à luz do dia, né? Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, ter respostas positivas, respostas apropriadas para esse conjunto de problemas que estão no debate público e também ajudar a trazer à tona esses elementos que são escondidos, né, da cidade escondida. O pessoal precisa também ter esse papel de não ir a reboque apenas do debate majoritário na cidade, do debate hegemônico. É preciso ser, nesse aspecto, um pouco contra-hegemônico, bastante contra-hegemônico. Por fim, nesse segundo desafio, né, é preciso apresentar-se
como alternativa à cidade que se apresenta. Na minha concepção, o PSOL não pode se contentar em apresentar elementos para melhorar a cidade que aqui existe, que agora existe. Porque essa cidade tem problemas estruturais que não permitem, apenas com a sua melhoria, resolver os problemas daqueles e daquelas que são, no seu cotidiano, alijados do mínimo direito à cidade. Né? O que nós queremos como proposta de partido, num governo municipal, é transformar a cidade, é transformar suas estruturas, é trazer elementos que vão inverter, por exemplo, onde e a quantidade de recursos que são aplicados nesse território municipal. É apresentar como alternativa, dizendo a unidade essa que se apresenta, a unidade que a esquerda, que o PSOL precisa apresentar, ela é necessária para mudar a vida de cada um e cada uma que vive nessa cidade, e ela é urgente, ela não pode esperar, ela precisa dar respostas nesse momento. Né? Então, esse é um conjunto de princípios, né, que eu trago como elementos que nos orientam nos diversos debates, seja no debate da construção da frente, seja num debate com a mídia local, seja no debate interno, né, do PSOL, para que nós possamos, dessa forma, ter elementos que saiam da visão apenas conjuntural e emergencial e sejam elementos estruturais na forma como nos apresentamos como alternativa nessas eleições de 2020. Né? Então, rapidamente resumindo, um duplo desafio, né? Um desafio de se apresentar como uma oposição ao bolsonarismo, impedir que o bolsonarismo entre, permeie cada prefeitura, cada Câmara Municipal do Brasil. O primeiro desafio, então é preciso que nos apresentemos juntos com aquelas forças democráticas que são contra o bolsonarismo, e o segundo desafio, que é o desafio de fazer a mediação entre da população. A partir desse princípio, nós podemos mergulhar, né, nas nossas realidades locais, né, seja ela em Chapecó, seja ela em Florianópolis, seja ela em outras cidades de Santa Catarina e do Brasil. E aí nós vamos fazer a mediação. Né? Então, cabe aí, localmente, né, Chapecó se debruçar sobre os desafios de Chapecó, que não são poucos, e não me atreverei aqui a falar de problemas de Chapecó, porque estaria me contradizendo. Eu acho que os especialistas do espaço vivido, né, são cada um e cada uma que vive nesse território. E aqui em Florianópolis é preciso fazer aquilo que Lefebvre, né, Henri Lefebvre, que escreveu o livro Direito à Cidade, em quem eu me baseei muito na minha atuação política e na universidade. Ele disse que para mudar a cidade é preciso, primeiro, o desafio do conhecimento e, segundo, o desafio da militância, né, da ação sociopolítica para transformar. Se permanecermos só no conhecimento, é importante, evidentemente, alguns o fazem dentro das academias, estudando em profundidade vários elementos da ciência, e ficarmos só na questão do conhecimento, nós não daremos o segundo passo, que é o passo da transformação da sociedade a partir da ação sociopolítica. E ainda nesse mesmo autor, né, trazer a ideia do direito à cidade, e o direito à cidade aqui
não é apenas a ampliação dos direitos fundamentais a toda a população, que já seria muita coisa, né? Direito à cidade não é apenas direito à educação, direito à saúde, direito à mobilidade, direito ao espaço público, direito ao lazer, direito à dignidade. Isso tudo é importante lutar para que nós possamos ter esses direitos. Mas o Henri Lefebvre fala do segundo elemento que deve ir junto, não é um após o outro, com a busca dos direitos, que é o direito de construir uma outra cidade, baseada em outros princípios que não a cidade capitalista. Nessa outra cidade, as necessidades sociais estariam acima das necessidades econômicas. Nessa outra cidade, seria preciso uma revolução cultural, onde nós devemos mudar a nossa relação com o outro, com a outra, com o meio ambiente, e uma revolução política, em que nós devemos ultrapassar, vencer a democracia representativa, burguesa, liberal, para uma democracia verdadeiramente participativa, onde a construção da cidade se faz no cotidiano, onde a apropriação da cidade, diferente de ser proprietário da cidade, se faz a cada momento, por cada habitante da cidade. Enfim, deixaria essas palavras aqui como forma de contribuir para o debate, né, para o debate de Chapecó, mas também para o debate em geral de uma outra sociedade. E fico à disposição aí para que possamos aprofundar um outro elemento que ficou menos claro ou que precisa ser aprofundado. Muito obrigado. Bom, a gente agradece essas palavras iniciais, Elson, e mais uma vez a tua disponibilidade por estar participando desse espaço, né, do PSOL Chapecó. Como a gente disse, né, um espaço inicial para, digamos, o primeiro momento, a abertura de um ciclo, né, que já foi mencionado pela Patrícia, que começa hoje, no dia 1º de julho, e vai se estender até o dia 2 de setembro. Então, a gente queria reforçar o convite para todo mundo que está nos assistindo, que vai assistir essa live depois, para estar se somando toda quarta-feira, às 7 horas, nós vamos estar tendo esses debates, né? Então, na próxima, nós já vamos ter uma fala com o ex-prefeito de Chapecó, José Fritz, do PT. Nós estamos aguardando a confirmação, mas acho que vai ter também a fala do companheiro Afrânio, do PSOL, que é vereador do PSOL, atualmente em Florianópolis, e foi vice-prefeito, né, quando era ainda do PT, na administração da Frente Popular, liderada pelo Sérgio Grando, né. Então, como me foi dada essa tarefa, eu vou passar, digamos, para fazer algumas perguntas, né? Nós já temos uma pergunta do Antônio Campos, né, que foi nosso candidato ao Senado, militante aqui do PSOL Chapecó. Eu vou começar por ela e depois eu vou fazer outras 3 perguntas que eu preparei, e aí os companheiros também vão se animando, né, para uma próxima rodada de perguntas, né? Então, o Antônio, o que ele coloca é que há uma grande expectativa que o PSOL possa renovar as esperanças de, no futuro não muito distante, possamos repensar muitas formas de vida nas cidades. Essa demonstração está presente nas ações dos nossos parlamentares, principalmente em Florianópolis. E agora a expectativa de uma administração do PSOL possa dar os primeiros passos nessa construção. Para Chapecó, uma expectativa de que faremos um importante debate nessa eleição. A pergunta, então, para o Elson é: o que é possível propor de melhorias efetivas a partir das cidades, né? Que eu acho que dialoga com a questão que o Elson havia colocado também, ao mesmo tempo das possibilidades que existem a partir das cidades,
mas, ao mesmo tempo, determinações que escapam às cidades, né? Então, como pensar esse desafio? Fica essa primeira questão. E eu vou acrescentar outras 3, Elson. Eu não sei se vai ficar demais, mas qualquer coisa eu vou lembrando aí ao longo da sua fala. A primeira delas é, você, né, claro, prometeu não entrar no detalhe de Chapecó, mas certamente como um estudioso das cidades e um militante socialista, né, nós queríamos te perguntar algumas coisas, né? Quais os desafios que você identifica para uma cidade média como Chapecó, que cresce rapidamente, tá? Então, ao longo dos últimos anos, né, Chapecó teve um crescimento exponencial. Se a gente pegar os últimos 50 anos, o núcleo urbano de Chapecó aumentou em termos de população em quase 10 vezes, né? Tem grandes agroindústrias, grandes universidades, um complexo de saúde, um complexo de comércio e tudo. E muitas vezes, digamos, problemas que já estão muito consolidados em cidades maiores, aqui ainda a gente pode se antecipar a eles, né? Então a pergunta seria: quais os desafios, né, para uma proposta da administração municipal de uma cidade média que cresce rapidamente? E lembrando que um dos temas, né, para a Câmara de Vereadores e para o município também, para a prefeitura, vai ser aqui a revisão do plano diretor no próximo ano, né? Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão é esse desafio que eu acho que Florianópolis e o pessoal de Florianópolis tem um papel destacado em nível nacional, e você em particular, que é esse desafio de construir a unidade da esquerda, né, do campo democrático, do campo das forças populares, né? E vocês têm dado passos muito significativos nisso, e se tornaram, com todo mérito, referência em nível nacional desse debate. Eu queria que tu nos comentasse um pouco desses desafios, e como, né, que você pode nos indicar, né, para ajudar a pensar o que vocês aprenderam, digamos, com esse processo de construção, e que para nós do pessoal ele é bastante novo, né? Inclusive em Florianópolis ter a possibilidade de estar unidos já no primeiro turno. E por fim, para concluir, um pouco eu queria que você comentasse sobre 2 consignas, 2 horizontes que marcaram as experiências de administrações populares, de administrações de esquerda, ao longo, desde o processo de redemocratização do nosso país, que a gente poderia falar de 2 pontos, assim, né? Um é a defesa da democracia participativa, a defesa de que uma administração municipal de esquerda se caracteriza por ampliar a democracia para além do voto a cada 4 anos, né, nas eleições municipais. Então, uma série de iniciativas foram tomadas, como, para citar 2 exemplos, né, o orçamento participativo em várias cidades, congresso da cidade em tantas outras, né? Então, esse seria um dos pontos. E a outra consigna, que dialoga com alguns pontos que você colocou, é a inversão de prioridades, né? Então, eu achei muito interessante que você colocou como certos problemas ganham uma visibilidade, pautam o debate na mídia, né, no que é visível, digamos, mas tem uma série de questões que estão escondidas, de setores da sociedade que têm menos poder para incluir as suas pautas, né, no debate público, né? Então, essa seria a outra consigna, inversão de prioridades. Como que você, o que você acha, nós mantemos essas consignas, o que pensar a partir delas, que balanço ter dos avanços que elas proporcionaram nas cidades? Para começar, acho que seria isso. Então, passamos a palavra para o Elson, tá? Essas 4 perguntas, então essas 3 que eu fiz, e essa
que o Antônio colocou, o que é possível propor de melhorias efetivas a partir das cidades, né? E o chat está aberto para uma próxima rodada de perguntas. Elson, é com você. Bom, esse conjunto de perguntas posso dividir em 2 blocos. O primeiro diz respeito diretamente à construção de uma frente de esquerda, e os outros em relação mais diz respeito à cidade propriamente dita, né? Eu vou começar então pela questão da construção de uma frente, e aqui eu gostaria de colocar o destaque, dar o mérito, né, alguns companheiros aqui de Florianópolis que têm se dedicado intensamente a essa construção, essa difícil construção, e aí eu queria citar o companheiro Afrânio, a companheira Rebeca, o companheiro Leonel, que tem o Marquito também, mas que tem se comprometido, né, com a construção dessa frente. E isso já se vão 18 meses, como eu falei. É uma construção difícil e feita a partir de alguns princípios, né? E eu lembro uma dessas reuniões que estava presente com uma companheira de outro partido, mas que não era de Florianópolis, que era do nível nacional, que trouxe um elemento antigo, de dificuldades que teve com a discussão com outros partidos, à esquerda, veio trazer uma certa lamentação, e o companheiro Afrânio colocou uma coisa muito interessante. Olha, para nós construirmos uma frente, é preciso não olhar para o retrovisor, né? Se nós formos olhar para o retrovisor, nós encontraremos justificativas, cada partido encontrará justificativa para não estar junto. Nós precisamos olhar para agora e para frente. Esse é um primeiro princípio de construção de uma frente. E o segundo princípio que nos motiva muito é a possibilidade real, né, de vencermos a eleição, de irmos para o segundo turno e nos apresentarmos como uma possibilidade real de conduzir a capital de Santa Catarina, né? Vejam que Florianópolis, em toda a sua história de mais de 300 anos, ela teve um único hiato, né, com o companheiro Grando e o companheiro Afrânio, que era vice-prefeito, de um governo de esquerda. Ela sempre foi governada pela direita, com grupos que se alternavam. Então, é um trabalho difícil, mas, ao mesmo tempo, nos parece o único caminho possível, né? O único caminho possível. Nós estamos agora num momento bastante importante, que é o momento de definição da chapa majoritária, né? E que nós precisamos trabalhar com muito cuidado, com muito parcimônia, porque cada partido que está compondo a frente, ela tem suas especificidades e tem também, legitimamente, os seus anseios, né? Então, é preciso a gente respeitar isso e, repito, acredito que é a única forma que nós poderíamos ter agido. E se isso se tornou, hoje, um elemento nacional, né? Fico contente com isso e acredito que é a maneira de vencer o bolsonarismo é quando nós unimos as forças democráticas. As outras questões, elas são muito relacionadas com a história da cidade no Brasil, né? Quando o companheiro Antônio pergunta o que é possível propor de melhorias efetivamente para as cidades, é preciso resgatar que a modernização no Brasil, né, nas cidades, se deu de maneira incompleta, né? Não é que ela não se deu. Nós temos espaços nas nossas cidades, no Brasil inteiro, que são espaços hiperdesenvolvidos, né, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista de espaços de qualidade, mas, ao mesmo tempo, espaços que, às vezes, alcançam 30%, 40% do território, como espaço desprovido de qualquer condição de modernidade, né? Então, quando assumirmos, né, a prefeitura do PSOL, em qualquer cidade que seja, é preciso
encarar a necessidade de levar a modernização, né, a todo o território. E aí tem a ver com aquilo que o Vicente falou sobre a inversão de prioridades, né? E aí nós temos a experiência de Belo Horizonte, quando teve o orçamento participativo, que desenvolvia o conceito de índice, alguma coisa parecida com índice urbanístico mínimo, ou seja, nós não vamos investir dinheiro em um território da cidade que já tem infraestrutura, enquanto todo o território não tiver minimamente uma infraestrutura para a sua população. O que acontece hoje é exatamente o contrário, né? A cidade que nós temos hoje, cidade liberal no Brasil, ela trabalha com o que nós chamamos de investimento regressivo. Ela investe mais dinheiro aonde já tem muito investimento. O exemplo mais claro, que é um exemplo que posso dar internacionalmente, né, é o caso da beira-mar norte de Florianópolis. É uma área que tem saneamento básico, ou seja, tem captação, tem coleta de esgoto e tratamento de esgoto, mas as águas pluviais recebem esgotos clandestinos e levam para a Bahia Norte a água poluída. Então, a Casan, ao invés de investir no saneamento ambiental, em coleta de esgoto, tratamento de esgoto, em áreas que não tem, ele vai criar um duplo tratamento de esgoto na área mais nobre da cidade, onde já tem tratamento de esgoto, através de um investimento altíssimo e com um sistema de tratamento de esgoto que é caríssimo do ponto de vista da sua gestão e operacionalização, né? Então, ela vai colocar muito dinheiro onde já existe muita infraestrutura e vai deixar espaços da cidade completamente desprovidos. Então, quebrar com essa lógica do investimento regressivo tem que ser um princípio, né, de uma prefeitura comprometida com a justiça, eu vou chamar de justiça territorial, né? Evidentemente que isso que tu falasse, Vicente, de resgatar as experiências democráticas, coincidentemente, ainda não estou de licença, né, para concorrer, estou corrigindo hoje uma dissertação de mestrado de um aluno que está fazendo uma análise do orçamento participativo em Portugal, né, e que mostra como que houve a transferência de toda a experiência do Brasil. Portugal é um dos países que proporcionalmente mais tem orçamento participativo no mundo. Ora, isso começou com uma iniciativa aqui brasileira, que é o caso de Porto Alegre, que é o caso mais estudado em termos de participação, de gestão democrática do mundo, né? O prefeito de Nova York, quando instituiu lá o orçamento participativo, falou: nossos parâmetros de comparação é a cidade de Porto Alegre no Brasil, assim como aconteceu em Montreal, enfim. Nós precisamos resgatar, mas ao mesmo tempo aprimorar, né, esse processo de orçamento participativo, de não discutir apenas para onde vai ser investido o dinheiro, né, mas discutir, inclusive, como que esses recursos são obtidos, né? Ou seja, discutir não só a despesa, mas como discutir também a receita, né? Um orçamento participativo precisa englobar despesas e receitas. E aí, no caso, por exemplo, aquele de Florianópolis, nós temos aqui uma dívida de grandes devedores muito grande com a prefeitura e que as administrações comprometidas com quem a financia, né, não vão cobrar. A Hermínia Maricato, a grande urbanista da USP, quando foi perguntada qual era o principal problema da cidade brasileira, que as pessoas esperavam que ela ia responder mobilidade urbana, habitação, saneamento, ela respondeu: o principal problema da cidade brasileira chama-se financiamento de campanha, né? Ou seja, quem contrata a orquestra escolhe a música. Então, nós precisamos trabalhar, resgatar essas experiências que, uma tese de doutorado defendida no Canadá sobre orçamento participativo, dizia que a origem do orçamento participativo no Brasil teve uma experiência de Lages, né, com o Dirceu Carneiro.
Então, é preciso resgatar, porque nós temos questões importantes a aprimorar, né? Os desafios de uma cidade como Chapecó, uma cidade média que cresce muito, que é um centro de atração de capitais e de população, são muitos, né? E assim como outras cidades brasileiras. Eu estou agora trabalhando na elaboração de um plano diretor de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Nova Serrana, e que tem um crescimento também enorme, né? Uma população hoje de mais de 100 mil habitantes, e que os desafios parecem muito parecidos com outras cidades médias brasileiras, e Chapecó não foge a esse modelo. Eu acredito, sabe, Vicente, que tem um aspecto que eu tenho insistido muito quando eu falo em gestão de cidades, que é a limitação do crescimento urbano, que tem repercussão enorme sobre pelo menos 3 elementos. Sobre o elemento ambiental, quando você limita o crescimento urbano, você protege áreas fora do crescimento urbano, e no Brasil, de maneira indiscriminada, as prefeituras aumentam o perímetro urbano para poder arrecadar mais em forma de IPTU. Isso é um tiro no pé, porque ao mesmo tempo que aumenta o IPTU, ele aumenta a necessidade de colocar infraestrutura no território muito maior, né? Então, limitar o crescimento, primeiro, por questões ambientais, segundo, por questões que eu chamo de urbanidade, né? Quanto mais concentrada for a cidade, quanto mais elementos próximos você coloca de pessoas, serviços, e áreas públicas e trabalho, você tem uma maior circulação de pessoas, você tem uma maior interação, uma maior sociabilidade, que vai influenciar, inclusive, no terceiro elemento, que é a melhoria da mobilidade, né? A mobilidade não significa apenas você se locomover em transporte mecânico, seja de ônibus ou seja de carro, mas mobilidade pode ser feita através do pedestrianismo, né? Você pode ir a pé desde que as coisas sejam próximas. Faz uns anos eu dei uma palestra aí em Xanxerê, e aí eu fiquei impressionado com o tamanho do perímetro urbano de Xanxerê, né? Que dá uma densidade baixíssima, o que transforma a cidade extremamente cara do ponto de vista de infraestrutura e da necessidade de deslocamento. Então, o plano diretor que foi feito de maneira participativa em Chapecó, ele apontava para esse elemento, ele limitava, mas depois as revisões feitas a posteriori acabaram alargando o perímetro urbano, né? Então, trabalhar essa ideia de colocar mais cidade onde você tem cidade e não cidade onde você precisa preservar, ou para preservar do ponto de vista de não uso, ou mesmo para a agricultura, né? Vocês sabem que Chapecó tem um problema sério, né, de contaminação do sistema de água, né? E já se tem em Chapecó, a gente tem poços, né, que vão procurar água no aquífero Guarani, que é de quase 1 quilômetro, né? O que é uma coisa absurda, considerando toda a água superficial, os rios que tem em Chapecó. Então, só para dar algum elemento territorial, né, eu não queria entrar nisso, mas não posso me furtar de falar dessa questão de limitação do crescimento, né, maior adensamento da cidade, mais cidade onde é cidade e proteção onde não é cidade. Eu acho que eu respondi as questões. Ótimo, Elson. De fato, aqui, realmente, essa questão que você menciona da água, né? Nós vivemos uma região, eu gosto de que é uma grande exportadora, né? Agroindustrial, né? E eu gosto muito de uma expressão que algumas pessoas usam, que é uma região exportadora indireta de água, né? Porque são indústrias que demandam uma quantidade enorme de água, né?
Então, certamente, esse é um tema que precisa ser debatido, né? E o que ocorre agora é que essa busca, digamos, pela nossa poupança de água, entre aspas, né? Águas subterrâneas, tudo, acaba sendo o caminho para não se enfrentar realmente essas questões, né? Essa questão também da ampliação do perímetro urbano é uma realidade. A própria Universidade Federal da Fronteira Sul, que é criada numa zona que é rural, né? Mas que nominalmente passou a ser urbana, quando as terras foram doadas, né? Então, todas essas terras viraram terras urbanas. Então, acho que certamente são questões importantes para a gente aprofundar aqui. Eu estou aqui com 3 perguntas que eu vou colocar, tá? Que apareceram no chat. Então, uma do Igor, que é colega da Universidade Federal da Fronteira Sul, é geógrafo, especialista, né, em estudos urbanos, né, assim como você também teve uma passagem pela França no seu doutorado, fez o doutorado, né, lá aqui em São Paulo e também lá na França. Então eu vou ler a pergunta dele, né? Uma outra sociedade só pode ser construída de dentro desta, nas fissuras e rachaduras que vamos fazendo no cotidiano. Como produzir um discurso sobre a cidade que seja agregador e inclusivo, inclusive com quem não é socialista? Então, essa seria a primeira pergunta do Igor. A outra pergunta do companheiro Genival, que também é um companheiro do PSOL aqui de Chapecó, e que vem construindo aqui o partido, né, vem fazendo o debate da construção da campanha. Ele parabeniza pelo debate, e ele pergunta: eu gostaria de saber se desta construção programática, que tem nas eleições municipais um laboratório para as eleições de 2022, está incutido de uma aceitação subjetiva de que o atual governo completará integralmente seu mandato. Entendo o atual governo Bolsonaro, né? Que estamos na torcida e na luta, né, para que não seja até 2022. Ele já deu vários elementos, né, para o impeachment, pelo menos em termos jurídicos, isso já está muito dado, né? Mas então fica essa pergunta também. E uma terceira pergunta feita, né, pela companheira Patrícia, que também coordena, é uma das coordenadoras desse ciclo de debates, é uma das coordenadoras da Setorial de Mulheres aqui de Chapecó. Fala que foi uma excelente fala, que nos traz a necessidade de pensar, a partir da conjuntura atual, um conjunto de princípios que nos orientam enquanto partido da esquerda na construção da democracia. Desafios que devem ser pensados a partir das demandas locais de nossa cidade e assim como podemos propor e contribuir para a transformação dos problemas estruturais. O PSOL se apresenta enquanto alternativa para tanto, dentro da responsabilidade da construção de uma democracia plena. É mais um comentário, mas que também dá para gerar novos comentários também. Então, eu passo a palavra para o Elson, tá? Para responder essas perguntas, e aí depois eu peço que todo mundo que tiver mais alguma pergunta, coloque agora, tá? Para que a gente possa depois passar para o Elson uma nova vez, para ele fazer a sua fala de encerramento e encerrar com as últimas perguntas. Elson, é com você. Então, a pergunta do Igor é muito interessante, porque ela rende dois, né? O primeiro é a questão que eu tratei rapidamente ali na minha fala, que é a questão do diálogo e, às vezes, do embate com outras forças da sociedade que vão disputar o território, né? A cidade é um lugar do conflito. Mas há uma grande parcela
da cidade ou das cidades, da população, e que, apesar de não trazer tacitamente essa ideia do socialismo, de uma sociedade socialista, elas trazem experiências que apontam, né, para a construção dessa outra cidade, né? O que a gente pode chamar, vamos chamar isso de maneira preliminar, de práticas espaciais insurgentes, né? Então, cada vez que um grupo, um coletivo, atua no espaço da cidade, ou no espaço municipal, não precisa ser necessariamente na cidade, de maneira a dar ao espaço um valor de uso, superando o seu valor de troca, ou pelo menos questionando o seu valor de troca, ele está fazendo uma prática que aponta para um outro tipo de cidade. Vou exemplificar, vou dar exemplo aqui de Florianópolis. Tem um grupo de sambistas que ocupa mensalmente, ocupava fora da pandemia, uma escadaria que fica no centro da cidade, que é utilizada no seu cotidiano como lugar de passagem na busca do comércio, portanto, ela tem um lugar, ela é um lugar, um instrumento do comércio, né? Ele ocupa esse espaço para fazer um samba de terreiro, né? E se apropria daquele espaço. Assim também fazem as meninas na Batalha das Minas, assim fazem também a Batalha do Rap, ou seja, ocupação de espaços da cidade que são ocupações não de propriedade, mas de apropriação dos espaços. Existem outros exemplos, como, por exemplo, como uma comunidade do sul da ilha, aqui de Santa Catarina, que apresentou um planejamento alternativo ao plano diretor da cidade, como forma de ocupar de maneira diferente o espaço de vida do seu bairro. E aí propôs, inclusive, do ponto de vista técnico, outros índices de urbanístico, índice de ocupação, limite de uso de número de andares, etc. Ou seja, partiu da ideia que aquele era um espaço de vida e não um espaço que a prefeitura devia preparar para aumentar a capacidade de investimento do capital excedente, né? Então, tu tens razão, a outra sociedade já está saindo dessa nossa sociedade. E aí eu queria usar uma alegoria muito bonita que o professor Boaventura de Souza Santos utiliza, que é a constelação de utopias, né? Ou seja, a gente pode ter na nossa cidade, ao invés de ter aquele pensamento urbanístico, totalitário, modernista, que tinha lá no século XX e que alguns técnicos privilegiados iriam desenhar a cidade para todo mundo, a cidade ser o resultado dessas experiências territorializadas, locais, né? E aí a utopia ser uma constelação de utopias, né? E mostrar que no lugar você pode mudar essas determinações do sistema mundo, né? O Milton Santos, um geógrafo muito importante, Igor, que você conhece muito bem, ele disse, né, que as flechas da globalização se entortam no lugar, né? Então, se há determinações do sistema produtivo sobre as agroindústrias em Chapecó, né, uma iniciativa local de algum bairro de proteção de um manancial, que eu estou aqui falando em hipótese, poderia ser prejudicado pelo sistema produtivo, protegendo aquele manancial, eles vão entortar essa determinação internacional, eles vão entortar as determinações, as flechas da globalização. Eu entendo que é isso, a gente precisa valorizar exatamente essas iniciativas e acreditar que essas iniciativas podem mudar a totalidade, né? É um grande desafio como que a somatória dessas iniciativas locais pode mudar o sistema. Isso é um desafio que vai passar aí pela teoria da transição, mas não vamos entrar nisso aqui agora. O Genival trabalha faz uma pergunta, né, que eu particularmente não tenho resposta, Genival, da questão de até quando nós vamos conviver com esse desgoverno, né? Elementos do ponto de vista jurídico nós temos, mas a gente sabe que as forças
políticas, elas não agem necessariamente pela legalidade, né? E aí eu acho que todos esses movimentos de enfraquecimento do governo Bolsonaro precisam trabalhar com o horizonte de derrubá-lo, mas também trabalhar com a hipótese de que ele vai terminar o seu mandato, né? E aí nós precisamos estar fortalecido e cada vez mais dar respostas alternativas, né, a esse desgoverno, né? Mas prefiro, a gente diz que nesse governo nunca existe a última notícia, é sempre a penúltima, né? Porque é impensável, do ponto de vista do grau civilizatório que nós estamos, de vermos que o Brasil se apresenta ao mundo com medidas e com uma presidência de um nível até intelectual muito questionável, para não falar de outra forma, né? Bom, a Patrícia ela fez mais comentários que perguntas, né? Mas é isso, Patrícia. Eu acho que esse termo de mudanças estruturais a partir de uma democracia plena vai fazer emergir essas experiências que eu chamo de práticas sociais insurgentes, práticas espaciais insurgentes, né? E acredito que uma democracia participativa ela não passa apenas pela vontade política de um governo engajado com a democracia, né? Essa é uma condição necessária, ou seja, governos não democráticos não vão propiciar a democracia, mas a vontade política ela não é suficiente, necessária, mas não é suficiente. É preciso que haja uma densidade democrática, ou seja, é preciso que haja uma continuidade de práticas participativas para que a comunidade, cada vez mais, tenha essa densidade democrática. E o terceiro elemento, que tem muito a ver com a vontade política, é que um governo democrático e comprometido com a democracia, ele deve desenvolver e fortalecer aquilo que nós chamamos de condições institucionais de participação. Sem essas condições institucionais, nós não conseguimos fazer avançar essa participação. Não é por acaso que o governo Temer e o governo Bolsonaro eles acabaram com o sistema participativo baseado, por exemplo, em conselhos, né? Eu era conselheiro do Conselho do Fundo de Habitação de Interesse Social, que a última reunião aconteceu em dezembro de 2015. Em 2016 teve o golpe, e de lá para cá todo esse sistema foi desconstruído. Então, nós não tivemos mais conferência das cidades, nós não tivemos mais conselho da cidade, deixou de existir há muito tempo. Então, isso eram elementos que se constituíam como fundamentos, como instrumentos de participação. Então, um governo comprometido com a democracia plena precisa desenvolver essas condições institucionais para a participação. Bom, a gente agradece, Elson. Tem mais um comentário, né, que a Carla postou ali, né, que ela remete à pergunta do Genival, né, que, né, ela diz que acho que a pergunta do Genival traz em si a questão de qual método para fortalecer e captar a real identidade e necessidades da população, ou seja, como conscientizar os ocupantes de um território de que as suas reais necessidades não são aquelas vendidas pelos donos da cidade, detentores dos meios de produção da cidade, principalmente em tempos de desterritorialização e desculturalização, onde a identidade cultural e territorial se faz ainda mais difícil. Uhum. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, só um segundinho. Eu acho que é da Jane ali. Você tá aqui, ó. Estou acompanhando também aqui o Tá. live comments. Então,
o que a Jane coloca, né, nota-se que o desencanto das pessoas pela política. Se por um lado há o descrédito dos políticos, por outro existe a certeza de quanto o voto faz a diferença nas urnas. Como motivar as pessoas para o debate do processo eleitoral? Então, tem mais alguma pergunta? Desculpe, eu acabei no lugar que eu estou vendo aqui, não está dando para ver, mas eu acho que é isso, tá? Eu queria só aproveitar, eu vou postar agora, que dialoga com essa questão que o Genival colocou, que é uma questão de todos nós, quando nós vamos sair do pesadelo Bolsonaro. Eu vou postar aqui que teve uma reunião no final de semana passado, né, que reuniu um amplo leque de partidos, um amplo leque de centrais sindicais, movimentos sociais, né, Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que definiu, né, a ideia da luta pelo fora Bolsonaro com muita clareza e colocou aí uma série de tarefas, né? Então, organizar um Dia Nacional de Mobilização fora Bolsonaro, realizando ações de redes, ações simbólicas e panelaço no dia 10 de julho, que é uma sexta-feira, realizar uma plenária nacional popular pelo fora Bolsonaro, envolvendo milhares de pessoas virtualmente, no dia 11 de julho, que é um sábado, e no dia 12, nova rodada de atos, manifestações de rua em defesa da democracia pelo fora Bolsonaro, que aí cada cidade, organização está vendo como faz. Eu acho que tem mais uma pergunta, estão me falando aqui do Genival, peço se o Jefferson puder colocar ela na tela. Pergunta que ele coloca, né? Será que o direito à cidade pela minoria está diretamente ligado, pelas minorias, né? Está diretamente ligado aos executivos e legislativos, ou seja, governos e entes governamentais? Essa afirmação, sem considerar o fortalecimento dessas vozes minoritárias, não as tornam dependentes e sensivelmente vulneráveis em relação a governos ou ainda suscetível à manipulação, seja ela à esquerda ou à direita. Então, tem o comentário da Carla, tem a pergunta que a Jane colocou, a que o Genival colocou, e aí eu já peço que logo após o Elson, então, também já faça a sua fala de despedida, e daí eu também já me despeço, e aí o fechamento da nossa live vai ser feita pela nossa presidente aqui do PSOL Chapecó, a Jane Acorde. É com você, Elson. O Genival, você tem razão nesse aspecto da questão da valorização das iniciativas locais. Eu falei isso rapidamente quando eu citei aquilo que eu chamei de práticas espaciais insurgentes, né? Se nós nos colocarmos como aqueles que têm a resposta para o problema da população, a gente corre o risco, né, de se colocar na posição de salvador da pátria e de detentor do saber, e vamos estar nos contradizendo na ideia de que a cidade se constrói por todos, pela população, né, e pelo somatório dessas experiências da construção cotidiana. Eu acredito nisso, eu acho que um governo comprometido com a democracia precisa se desconstruir, mesmo do ponto de vista do saber, e perceber que a sociedade civil ela apresenta elementos fortes de direcionamento das políticas públicas. A experiência do Plano Diretor de Florianópolis, que começou em 2006 e foi aprovado apenas em 2014, eu aprendi muito com ele, né? Ele, nos seus 2 primeiros anos, por uma construção da sociedade, ele foi muito participativo, entre 2006 e 2008. E o território de Florianópolis se dividiu em organizações baseadas nos seus distritos, e cada distrito discutiu o seu espaço de vida, né?
Ao discutir o espaço de vida, a população ela se apodera do território, porque para ela é muito mais compreensível ela discutir o porquê que a calçada que liga a sua casa à escola do seu filho precisa ter caminhabilidade, e não o porquê que os princípios da mobilidade urbana precisam ser baseados em isso, isso e aquilo. Ou seja, ela traz para o seu cotidiano elementos da mobilidade, mas que a tocam mais do ponto de vista do seu dia a dia. E essa discussão por distritos levou a 3.200 propostas para o plano diretor de Florianópolis. Eu analisei todas essas 3.200 propostas. E o conjunto delas apontava, se você faz uma leitura abrangente, da totalidade, apontava para uma outra forma de fazer cidade. Porque, ao mesmo tempo que tinha propostas muito locais, se você fizesse a leitura a partir da totalidade, você percebia ali um princípio. Vou dar um exemplo. Tinha uma proposta de um bairro que dizia colocar uma placa indicando a entrada do bairro. Ora, você disse, mas isso aí é proposta de plano diretor? Sim. Se você fizer a seguinte leitura, ora, se é necessário você indicar que o determinado bairro e colocar uma placa para identificar a sua entrada, é porque esse bairro está completamente desintegrado do contexto da cidade. Então, é preciso ler essa proposta da população como uma desintegração territorial. Né? Então, é só para mostrar como que o cotidiano da vida das pessoas pode indicar elementos muito mais amplos. E não podemos fazer, não podemos correr um governo democrático popular, não podemos correr o risco de pensar de cima para baixo. Se nós não pensamos a partir do território, nós não construímos uma cidade democrática. E aí, nesse sentido, Jane, eu acho que passa pela resposta à tua pergunta aqui. Nós só vamos motivar de um pleito eleitoral, de uma eleição, se tivermos capacidade, através da nossa comunicação, de mostrar que é a partir da política que ela vai mudar a sua realidade. Se nós desconstruirmos a ideia de que a política é feia, a política é suja, a política é de ladrões, né? Nós temos que mostrar a política como a única forma de desenvolver a democracia. Né? É um diálogo, né? E aí mostrar isso através da resposta aos problemas cotidianos. O Boulos, esse dia, numa live, falava, né, que tinha um companheiro dele, ligado ao movimento Sem Teto, que era de uma igreja evangélica. E ele perguntou por que ele era da igreja evangélica, né? E o companheiro dele respondeu ao Boulos: eu sou porque o pastor lembrou do dia do meu aniversário. Né? Você pode pensar, mas o que tem a ver isso com a política? Tem a ver com a identidade. Né? As pessoas precisam ser encaradas a partir da subjetividade, mesmo que nós tenhamos a ideia da totalidade e do estrutural. Então, é preciso que a nossa comunicação toque, né? Toque cada um e cada uma, percebendo a política como elemento transformador. Não nos apresentando como salvadores da pátria, mas como um elemento que vai valorizar as iniciativas locais. Mas, ao mesmo tempo, preparados para conduzir uma cidade construída de forma diferente. Né? Nós temos elementos que, agora, durante a pandemia, que nos mostram que a cidade pós-pandemia não pode ser a mesma da cidade anterior, porque os problemas que nós enfrentamos durante a pandemia, muitos deles são oriundos de um desenvolvimento desigual, né, de um desenvolvimento, de uma modernização incompleta da cidade brasileira. Se é verdade que o vírus parece ser democrático porque atinge o governador, está infectado, mas ele alcança territórios diferenciados. Uma pessoa que está vivendo num local sem infraestrutura básica, ela está mais suscetível a ter complicações com o vírus do que o governador que está na casa da agronômica.
né? Então, esse vírus que é democrático, ele encontra corpos diferentes, ele encontra condições diferentes, porque as pessoas territorialmente estão separadas na cidade. E se nós quisermos uma cidade que integre, uma cidade que dê as condições para que as diferenças se desenvolvam, é preciso de nos comprometermos com o mínimo de urbanidade, com o mínimo de infraestrutura para todas as pessoas. Quero deixar aqui um agradecimento de participar desse espaço e de dar uma motivação, né? Dizendo que nós podemos, a cada momento dessa eleição, construir um pouco dessa nova sociedade, né? É um espaço de construção que pode ser a longo prazo. Eu sempre gosto de resgatar um pouco a história do PSOL de Florianópolis para mostrar que hoje nós nos apresentamos como um partido que aglutina 7 outras forças numa frente, porque ele lá em 2008, né, ainda com a Frane, Tânia, Paulo Wilpert, no início do partido, depois em 2012, já quando já tinha entrado no partido, quando nós tínhamos uma dúzia de filiados, e nós fomos construindo esse partido e fomos levando a mensagem para a população de Florianópolis, e hoje nós estamos numa condição em que podemos nos apresentar como uma opção viável, porque outra cidade é possível, necessária e urgente. Boa noite, coragem a todos nessa luta e, se puder, fiquem em casa. Mas eu já quero agradecer, né, a participação de quem entrou aqui na live, quem veio partilhar desse momento. Agradecer o Elson, né, Elson? Sempre é assim muito bom te ouvir, né? Tens uma clareza, eu acho que é o fato de ser professor contribui bastante assim para que tu tenha uma condição de colocar, de que a gente compreenda aquilo que tu quer dizer, né? E eu acho que na tua fala assim fica muito claro, né? O quanto que nós precisamos superar assim, esse modelo que temos de cidade, que ele é baseado na destruição ambiental, na desigualdade social, na concentração da renda, no racismo, no machismo, em várias formas de preconceito, né? E eu tenho certeza que o pessoal Florianópolis, o pessoal Chapecó, o pessoal de Palma-Sola, o pessoal de Araranguá, o pessoal de Lages, vai fazer uma linda campanha, né? Vai fazer uma campanha limpa e de cabeça erguida, né? Esse é um partido que nos orgulha muito e que tem uma identidade muito grande com as lutas do povo. É isso que nos movimenta. Deixar um forte abraço também para a Patrícia, companheira, e o Vicente, né, companheiros diários de luta. Forte abraço a todos.